Eu gostaria, se você me permitisse, as gravações... fica a seu critério e ao critério da mesa. Eu gostaria tanta de fazer, coisa que a gente fica meio... Eu gostaria de fazer um histórico, breve histórico, do ponto de vista estritamente jurídico de tudo que aconteceu. Então vamos lá, começamos então com esse histórico. Porque sem o histórico jurídico, sem eu ter que querer dizer que eu sou o dono da verdade, não é possível o Brasil ficar apenas com as versões midiáticas, com as versões do William Bonner, da Cristiana Lobo, da Band News, de repórteres absolutamente despreparados do ponto de vista jurídico e que opinam sobre o fato que aconteceu 5 minutos atrás. Você faz o histórico, pode começar já, e a gente, tendo dúvidas ou querendo pode fazer interferir, perguntas. A gente vai interferindo aqui, Heraldo, Janelli, né? E o telespectador, se quiser também enviar perguntas, eu quero deixar claro, interrompendo você. A hora que quiserem. Eu quero deixar claro que eu não vou falar aqui nem como ex-político e nem como partidário de coisa nenhuma e de ninguém. Eu vou falar aqui com uma formação jurídica, com 50 anos de exercício de profissão no mundo jurídico, com 40 anos como professor de direito e com alguém que tem consciência jurídica, porque são duas coisas diferentes. Formação jurídica é quem estudou direito. E às vezes sai gente da faculdade sem formação jurídica a despeito de ter estudado direito. Consciência jurídica pode ter qualquer pessoa, mesmo sem ter estudado direito. É a noção do que é justo dentro da lógica do pensamento. Então eu vou brevemente dizer o seguinte: tudo começou, as coisas estavam caminhando, as investigações caminhavam. Tudo começou quando 3 promotores de São Paulo, absolutamente fora de hora, resolvem tomar providências, colocam os holofotes em cima deles. O Moro estava investigando as coisas em Curitiba e pedem a prisão do Lula, os promotores de São Paulo. Isso. O que faz o Lula? O Lula vai ao Supremo Tribunal Federal, portanto, pelo caminho jurídico, vai ao Supremo Tribunal Federal e diz, pedindo ao Supremo que se pronuncie, o seguinte: esse pessoal de São Paulo é suspeito, esse promotor já deu uma entrevista antes da hora, já me condenando, eles não têm competência para cuidar disso. Quem tem competência para me investigar e cuidar disso é o juiz Sérgio Moro. O pessoal perdeu a memória. Ele foi ao Supremo escolhendo o Moro. Ele não foi ao Supremo fugindo do Moro. Ele não queria que os promotores de São Paulo agissem porque não tinham competência para agir. Competência no sentido jurídico, não é capacidade. Não tinham competência. Você tem conflito de competência no direito. Quem é que julga? É o juiz federal ou o juiz estadual? Quem é que julga? É o juiz do trabalho ou é o juiz comum, do direito comum? Então você tem... qual é a competência? É do Supremo Tribunal Federal ou é da instância inferior? Criado o conflito, o tribunal decide e aí continua. Muito bem. O Lula escolheu o Moro, dizendo a competência é dele, não é desses promotores de São Paulo. Quando os promotores de São Paulo pediram a prisão do Lula e apareceram no holofote, deu um surto no Moro, e o Moro, descabidamente, contrariando o direito, determinou a condução coercitiva do Lula absolutamente ilegal. Por que ilegal? Porque a condução coercitiva só se faz quando alguma testemunha intimada ou um investigado, que não está processado, não está indiciado, intimado para comparecer, se recusa. Ele não se recusou, simplesmente fizeram a condução coercitiva.
passaram por cima da lei. Em cima ele disso... teve uma recusa, mas ao Ministério Público Estadual, não foi? Estadual, e ele foi ao Supremo para dizer, com recurso, lá eu não vou porque a competência é do Moro. E ele estava correto. Só que o Supremo não se manifestou. O Supremo não se manifestou, ele foi conduzido coercitivamente, e aí deram uma chance para ele virar vítima e para ele fazer os discursos que fez e para ele incitar a militância do partido e aqueles que são favoráveis a ele a começarem a se manifestar a favor dele, evidentemente. Foi o discurso que ele fez. Aí veio indicação para o Ministério, com o argumento de que ele estava querendo fugir do Moro. Como? Se ele mesmo disse ao Supremo Tribunal Federal, a competência é do Moro e eu quero ser investigado pelo Moro, não pelos promotores de São Paulo. Então, a indicação para o Ministério não era fuga do Moro, como todo mundo disse, é que as pessoas perdem a memória da véspera. Dão a notícia na quinta-feira e esqueceram o que aconteceu na quarta. Ele, indicado para o Ministério legitimamente, a presidenta da República tinha poder para indicá-lo, ele não estava processado, não estava condenado e, portanto, não importa se a imagem era ruim ou boa, ela fez a nomeação e a indicação. Aí veio o problema do vazamento dos grampos. Grampo efetuado fora do horário determinado pelo juiz. O que da conversa da presidente com o Lula. Ah, mas o que vale é o conteúdo. Eu fui obrigado a ouvir um ministro do Supremo dizer isto. O que vale é o conteúdo. Não, o que vale é o prazo que o juiz deu. Se ele quiser fazer valer aquilo, manda aquilo para o Supremo e não vaza para a Rede Globo. Porque pouca gente sabe, o repórter da Rádio Bandeirantes, eu estava ouvindo, na hora do almoço, disse, está circulando na rede social uma notícia de que ninguém pode perder o Jornal Nacional hoje, no dia do grampo, que haverá uma bomba. Quarta-feira. Quarta-feira. O repórter da Bandeirantes no rádio disse isso. Se não me engano, o Galvão. Aí ele disse, é mentira, nós estamos acompanhando os fatos, isso não vai acontecer, isso é para dar audiência, ou é boato, é para dar audiência para o Jornal Nacional. Não era, não. O Moro tinha vazado para a Rede Globo a notícia. Só que o que aconteceu? Vazaram a notícia e vazaram que vazaram. Mas ele abriu para a Rede Globo apenas? Sim, porque quem recebeu foi a Rede Globo. Mas aí vazaram para os outros meios de comunicação a informação de que tinham vazado para a Globo. Então a Globo tinha a informação completa, tanto que a primeira a dar a informação completa, documental, foi a Globo News. Mas já estava todo mundo dizendo que tinha havido vazamento e já estavam falando sobre o conteúdo. Então, outra ilegalidade, que foi o vazamento que não deveria ter acontecido. Aí pior, deram uma interpretação... Vazamento que não deveria ter acontecido, você diz, de nenhuma das gravações ou especificamente dessa que estava fora do horário? Desta que estava fora do horário, porque envolvia uma conversa da presidenta da República. E não importa se ela telefonou para ele ou não telefonou para ele. Quando você tem uma conversa da presidente da República, está na lei. Quiserem mudar a lei, mudem, mas isso é no mundo inteiro. Ela estava conversando com ele. Muito bem. O que ela disse? Distorcer o conteúdo. Ela disse, eu estou te mandando aquele papel que é para a gente ter e usar em caso de necessidade. Ela não disse, eu estou te mandando aquele papel para você ter e para você usar se precisar. Tanto que você viu que o papel não estava nem assinado por ela. Mas eu acho que ninguém prova que aquele papel era o papel. Não importa, ela está dizendo, eu estou mandando aquele papel que é para a gente ter e usaria em caso de necessidade. Como ele estava com a mulher doente e passou no Sírio-Libanês e não estava certo de que ele ia à posse, o papel assinado seria levado e ela faria a posse. Muito bem. Aí vem o quê?
vem uma cassação por um juiz, cassação da posse, por um juiz que tinha um Facebook totalmente contra o PT, que foi às manifestações, está com a cara dele fotografada na rua, portanto um juiz impedido por lei para decidir nesse caso. Tudo isso que eu estou falando é para dizer o seguinte. Não, inclusive com o nome, com o número 45 do Aécio, né? Claro, claro. O carta preta. Então o juiz estava impedido. E o Moro está se valendo hoje, o Moro e uma corrente do Supremo Tribunal Federal, do que é chamado de positivismo. É uma corrente nova que diz o seguinte: a Constituição é relativa. Uma corrente nova, tem alguns defensores dessa corrente. Constituição é relativa e a lei é relativa. Garantia individual na Constituição não pode prevalecer. O que tem que prevalecer é o interesse coletivo. Portanto, toda a nossa Constituição, que é estruturada em cima de direitos e garantias individuais, está sendo interpretada por alguns juízes sob a luz do positivismo, não é o positivismo. O nome da doutrina é positivismo, que diz: rasgue-se a Constituição e cada um dos juízes a interpreta como quiser. Por que eu estou fazendo isso? Para defender o Lula? De jeito nenhum. Fui o primeiro aqui a dizer que ele tem que ser investigado até o fundo. Agora, aparecem com um contrato de venda e compra do sítio que encontraram dentro do sítio. Nem assinado por ele, nem assinado pelo vendedor. Se o sítio é dele, tem um contrato em branco que nenhum dos dois assinou, ou ele está comprando, então não é doação e não é favor, ou ele não está comprando porque ninguém assinou. Então as pessoas não param para raciocinar que para você pegar algum bandido, você tem que ter provas e tem que fazer as coisas dentro da lei. Isto vale para mim, para o Boturão, para o Janelli, para o Heraldo, para a Rubeni e para todos. Eu, com a minha formação jurídica, posso, dentro de mim, como ser humano, achar que todo mundo tem que ser condenado e ir para a cadeia. Mas na hora em que eu tendo uma formação jurídica, eu me estupro no meu conhecimento jurídico e sou obrigado a defender essas ilegalidades, então eu sou vil, eu sou um ser abjeto, eu sou um ser repugnante. Não é possível a gente abrir mão do nosso conhecimento. É como se um médico que tem uma formação médica dissesse, num determinado momento, por interesse secundário, que você não tem um câncer, que você tem uma gripe, só para te agradar, e você não se trata. Não é possível. A gente tem que, dentro do direito, fazer o direito. Fazer valer o direito. É isto que eu queria explicar. Volto a dizer, não tenho absolutamente nada a favor do Lula. Não é que eu não tenho nada contra, não tenho nada a favor dele. Agora, sou a favor do direito. Enquanto nós, no Brasil, caminharmos assim, nem no tempo da ditadura se ousou tanto. Porque no tempo da ditadura eles escancararam e disseram: o habeas corpus não vale mais nada. Rasgaram a Constituição e disseram: não tem habeas corpus para preso político. Com todas as letras. Se é para fazer isso, façam agora. E então instaurem e instalem a ditadura da toga, a ditadura da cabeça do juiz. Não é assim. O Moro tem todas as condições de fazer o trabalho que ele está fazendo, mas faça isso dentro da lei, porque senão nós todos perdemos as nossas garantias de cidadãos. É o que eu queria dizer do ponto de vista apenas jurídico. Sei que tem muita gente de má fé que vai dizer: o Cassione defendeu o Lula. Não, o Cassione defendeu o direito, a Constituição e a lei. Sabe por que eu estou defendendo isso? Porque amanhã eu estou defendendo a Constituição, que tem que proteger os meus filhos, tem que proteger a mim, ou tem que fazer com que os meus filhos e eu vamos para a cadeia se a gente tiver alguma coisa errada contrariando a lei e a Constituição.